Boa noite a todos, meu nome é Renato Nicolau e com grande satisfação venho mais uma noite falarmos um pouco mais da doutrina espírita, dos ensinamentos dessa doutrina, religião e aspectos científicos tão importantes do nosso espiritismo. Hoje o tema será bastante interessante, né? É a continuação do mês passado, né, da proibição de se evocar os mortos, uma visão histórica e com uma visão científica e com uma visão principalmente espírita. Então, antes de começarmos, vamos todos nós acalmarmos, tranquilizarmos, deixar os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, para que tenhamos uma noite bastante abençoada, bastante harmonizada e bastante produtiva para tratarmos de mais um tema espírita. E para isso, vamos cada um fazer a sua prece interior, apenas para entrar em contato com o plano superior. Graças a Deus. Então, como a gente falou no mês passado, aqui é a parte 2, porque na parte 1 a gente viu todo o contexto histórico da proibição de se evocar os mortos, tanto no Egito, né, o Antigo Egito, né, principalmente com Moisés no Antigo Testamento, passando também por diversas culturas, diversos tempos ao longo da nossa caminhada na jornada terrestre. Agora a gente vai focar um pouco mais no espiritismo propriamente dito, já que a gente fez todo esse trabalho prévio no mês passado. Tendo alguma sugestão, tendo alguma dúvida, nós estamos através do e-mail do Liz, pode ser direcionado para mim ou para casa, da melhor forma possível, de forma a sempre dirimirmos as dúvidas e o que por acaso tenham de curiosidade ou necessitem mais informação. Mas o principal é cada vez mais ser um estímulo às palestras para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Então, nos dias atuais, o homem adquiriu novas conquistas. O progresso se fez pelo predomínio da razão e a prática de intercâmbio espiritual ou mediúnico, defendida pelo espiritismo, tem outras finalidades. Então, no passado, tinha toda aquela problemática, né, das pessoas usarem para adivinhações, para charlatanismo, para venda, né, um comércio, toda essa parte de intercâmbio espiritual, de evocação dos mortos. E agora ele está num novo patamar, principalmente com os esclarecimentos vindo da doutrina espírita. E quais são os 3 principais pontos? A finalidade principal é moralizadora. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz toda a codificação dos conceitos morais e espirituais com essa visão espírita, como as demais obras espíritas, tanto de Allan Kardec quanto dos nossos amigos benfeitores, Chico Xavier, Divaldo Franco. Então tem toda essa característica moralizadora para trazer aí para todos nós. Também tem a sua visão consoladora. Todos nós passamos por problemas, em maior ou menor grau. Muitas vezes nós nos desequilibramos, não entendemos o porquê acontecem certas coisas com a gente, ou com a nossa família, ou com o nosso país. E a doutrina espírita vem trazer essa visão bastante interessante de consolidação. E por último, né, há uma visão religiosa, que é o que? O religare, é ligar novamente o homem a Deus, que nada mais é que o caminho que nós percorremos através do Espiritismo para fazer esse intercâmbio. É isso que o Espiritismo vem trazer, é isso que as evocações dos Espíritos têm como finalidade superior, como finalidade maior, que nós precisamos sempre estar atento, quem deseja ser o verdadeiro Espírito. Moralizadora, consoladora e religiosa. Então, o Espiritismo condena tudo que motivou a proibição de Moisés. Então, aquela proibição de evocação, né, dura,
com Deus punitivo caso fizesse uma evocação das leis mosaicas. O Espiritismo condena aquilo que motivou Moisés. Então o Espiritismo não está de acordo com a proibição, mas está de acordo com o abuso que Moisés alertou, e que isso acontece lá e ainda acontece em maior ou menor grau atualmente. Há um abuso ainda de realmente chamar, evocar os espíritos, muitas vezes para coisas banais, para coisas sem sentido, curiosidades, não nos locais corretos, não nas horas certas, não com a sistemática espiritualmente, moralmente correta. Então esse abuso ainda também não é que seja proibido, mas é alertado pelo Espiritismo. O uso indevido das comunicações, charlatanismo, espertalhões, ainda existem muitos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Até no próprio centro espírita, às vezes a gente pode receber uma comunicação de um espírito brincalhão, zombeteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas evocações, e que o plano espiritual, que pode ser superior ou pode ser inferior, pode ser superior ou pode ser de espíritos zombeteiros, a gente tem que tomar muito cuidado. A insistência na prática da magia e do comércio, né? Ainda hoje existe, é só abrir o jornal, abrir a internet, quantas pessoas, né, usam desse poder ou desse falso poder para atrair a pessoa amada, trazer o seu negócio à tona e tantas outras coisas que a gente sabe que não é por aí, né? Mas a gente precisa alertar, principalmente aos espíritas, sobre esses problemas, que ainda são atuais. Costumes populares, né, da época de Moisés. Vamos ver como é que era antigamente e como é que é hoje, né? Adivinhações. Tentava-se adivinhar tudo. Todo mundo queria ser o intercâmbio para fazer adivinhações. A gente ainda vê um pouco isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma palavra dita por uma pessoa pode nos fazer refletir, não às vezes coisas boas, mas refletir inseguranças emocionais, inseguranças no trabalho, inseguranças com a nossa família, inseguranças com as nossas emoções, ou falsas emoções. Revelações. É claro que todo mundo gostaria de receber revelações, mas se consultava a todo momento, a todo modo, a todas as pessoas essas revelações. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua rotina. Cabe a nós termos paciência, que quando for necessário, as coisas certas, nas horas certas, com as pessoas certas, chegarão a todos nós da maneira correta. Predições também, né? A gente também tem que tomar muito cuidado, porque toda hora alguém alerta por uma predição. E muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa não tem a mínima credibilidade, etc. Então também é um outro alerta que acontecia lá, ainda pode acontecer atualmente. Charlatanismo, né, nem se fala, né? O mundo, infelizmente, é desses espertos, desses espertalhões, e usam da boa fé alheia e dos sentimentos e do desespero de certas pessoas para fazer o charlatanismo, né? Superstição, né? A gente espírita não precisa ser supersticioso, porque a gente sabe que não é a forma ou a superstição que dará o efeito, e sim a sua fé, a sua intenção, a sua irradiação, as suas orações e as suas preces, que são de fato eficazes. E principalmente o comércio, né? Naquela época tinha muito mais, mas ainda hoje a gente vê muito comércio, de muitas pessoas vivendo exclusivamente disso e às vezes ganhando muito dinheiro através desse costume, que a gente precisa tomar cuidado para não ser contaminado e para não
principalmente a gente que é espírita, né, que tem conhecimento, que tem informação, não ser lubridiado e não entrar nessas falsas comunicações, nessas falsas informações. E por que isso motivou, né? Voltando de novo à parte 1. Explicação para a severidade. Sem prisões nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade como se faz em nossos dias, além de que o seu povo não era de natureza a atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Então tinha que haver aquele Deus vingativo, punitivo, para as pessoas entenderem que a lei mosaica, a proibição das evocações, de fato tinham que acontecer, porque não era apenas uma pena disciplinar daquele povo que estava escravizado no Egito, já estava até acostumado com isso. Se não houvesse uma força superior para ter temor, para ter realmente preocupação, não haveria eficácia nas leis de Moisés. Então, há duas partes distintas na lei de Moisés: olho por olho, dente por dente. A lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes e o caráter do povo. Porque antes de Moisés, quando você fazia algo a alguém, ele retaliava não só a você, mas a família inteira, um povo inteiro. Então Moisés veio minorar esse problema, fazendo o quê? Que algo fosse pessoal. E depois veio a lei de Jesus, né? A lei do amor, da caridade, em que você perdoa até os seus próprios inimigos. Então ele tem que entender um pouco um conceito histórico para não dar uma falsa interpretação. A lei de Deus propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, uma dessas leis é invariável, e a outra se modifica com o tempo. Então uma lei punitiva veio ser corrigida por Jesus por uma lei de amor. E é isso que ao longo do tempo vai se graduando, vai se amadurecendo moralmente, espiritualmente os povos, as culturas, a humanidade, as religiões, para ver essa evolução. Moisés, severo nas suas penas disciplinadas, apropriadas aos costumes e ao caráter do povo. A gente precisa disso atualmente? Creio que não. Mas a gente sabe que com a lei da causa e efeito, muito estudado por nós espíritas, não precisa haver uma proibição propriamente dita, mas a gente sabe que o que a gente fizer de errado, direto ou indiretamente, acontecerá com cada um de nós. Todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, como as recebidas no Sinai. Por que os mandamentos de Deus se limitaram apenas ao decálogo? Né? Por que eles se limitaram apenas a isso que foi condensado no Antigo Testamento? Se todos emanassem de Deus, todas seriam obrigatórias. Por isso que havia essa limitação e essa orientação no Antigo Testamento. Então Jesus, como eu estava iniciando esse assunto, confirmou a lei do Sinai. Era importante os 10 mandamentos, era importante na sua época. Toda a sua doutrina moral e desenvolvimento dela em nenhum momento se refere à proibição de evocar os mortos. Tá? Então Jesus veio trazer essa questão de novo, com uma nova visão, mas de novo preocupado com esse comércio, com esse charlatanismo, com todos esses problemas ligados à evocação dos mortos. Resumindo-se, trata-se de saber se a igreja põe a lei mosaica acima da lei evangélica. De todas as religiões, a judaica tem feito menos oposição ao espiritismo. Independente se tem oposição ou não, o que a gente precisa entender um pouco como é que funcionam as outras religiões. Mas a proibição, como a gente estudou no capítulo 1, que só pode fazer evocação ligado a esses espíritos inferiores que se chamam diabo, isso não é tão forte nas leis judaicas. Mas a gente não está aqui muito para estudar as leis católicas, judaicas ou de outras religiões, mas é para entender o contexto histórico para situarmos dentro do espiritismo. Não invocou a lei de Moisés contra as relações com os mortos, mas ele fez uma dura repreensão para não haver essa banalização.
Aí uma possível contradição, né? Se Moisés proibiu a evocação dos mortos, é porque esses espíritos podiam vir. Claro, né? Moisés nada mais era do que um grande médium. É o meio dele para falar com Deus, né? Na época se chamava o grande Deus único, né? Vivendo naquele mundo politeísta do Egito, mas Moisés foi ditado as leis, os 10 mandamentos por uma visão mediúnica, que mediunidade nada mais é que a comunicação entre o plano espiritual e o plano carnal. Então, ele mesmo, se ele proibisse, teria que proibir ele mesmo de fazer evocações, né? Quanto aos hebreus, né, a evocação era um meio de adivinhação, tá? Isso era feito. E isso é o conceito dos hebreus. E nós espíritas? Evoca os mortos para receber seus conselhos, consolação aos que sofrem. Então tem uma outra visão. Tem uma visão mais autorista, mais focada em que o ser humano de fato necessita. Alguns críticos irônicos e mal intencionados descrevem as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros e necromantes, né? Ainda isso há 30, 40, 50 anos atrás era um grande problema você ser espírita, né? Você tem que tomar cuidado para não ser perseguido, para não ser discriminado socialmente e na sua comunidade, no seu trabalho. Hoje já é muito mais aceito, né? Mas ainda há problemas, né? A gente vive no Brasil, é um estado laico, né? Ou seja, sem discriminação quanto à sua religião, mas de vez em quando a gente vê alguns problemas, e até mesmo nos nossos círculos de convivência, você falar que é espírita muitas vezes tem essa visão negativa, né? Infelizmente, né? E os médiuns de astrólogos e ciganos, né? Muitas vezes charlatões, né? Então a gente paga muitas vezes por problemas que alguns fizeram no passado, de ter cometido erros, né, para vender certas informações, de fazer trabalhos mediúnicos com fins comerciais, com fins de enganar pessoas, né? Então, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado e se situar muito bem a gente que continua militando na seara espírita. Segundo a Bíblia Sagrada, né, editora Vozes, né, a necromancia ou evocação dos mortos é uma prática que supõe a possibilidade de entrar em contato com os mortos. Então há essa previsão. Os mortos poderiam comunicar mensagens do além, até aconselhar os vivos, né, em problemas difíceis. Então há essa previsão, só que não é difundido e não é, muitas vezes, há interesse em fazer esse trabalho, porque a doutrina católica, né, e na Bíblia Sagrada tem toda a sua visão muito dogmática, né, muito proibitiva quanto a certos assuntos, inclusive esses, né. Necromancia ou nigromancia, né, foi uma poderosa escola de magia, envolvia a morte e os mortos, né. Você vê, né, como era um problema, né, essa questão de magia negra, de tantas outras coisas, que fazia essa comunicação, evocava-se com um fim maligno, né, com um fim realmente muito negativo. A evocação é uma falta de respeito para com os mortos. O que isso é? Algumas vezes, eu já escutei isso algumas vezes, né? A gente tem que estar preparado, espíritas, para rebater certas acusações ou certas frases que não fazem muito sentido com a nossa visão espírita, né? Quem diz isso, né? Os incrédulos não creem nas almas, né? Os ateus ou realmente não têm essa visão da alma, do espírito, né? Principalmente quanto à sua imortalidade. O que crendo, eles não podem
vir e só os demônios se apresentam, né? Os demônios, né, são os espíritos inferiores, né? Então é uma visão completamente equivocada e realmente que o Espiritismo veio trazer à tona essa visão mais correlacionada com esse intercâmbio mediúnico. E afinal, gente, podemos evocar os espíritos ou não? Nós espíritas que estamos militando nessa seara, ou nós que simpatizamos com o espiritismo, ou nós que somos curiosos, né, em entender um pouco mais da doutrina espírita. Sim, nós podemos evocar os espíritos. Agora, em que circunstâncias nós podemos evocar os espíritos, né? Com recolhimento e religiosamente. Não se evoca em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Você tem que ter o recolhimento e religiosamente, para ter um local certo, no momento certo, para se fazer isso de uma forma correta. Me lembro quando era criança, tinha aquela brincadeira dos copos, né? Tinha a brincadeira dos toques, né? Isso daí, qual é o espírito sério que vai estar brincando, juntando ali 3, 4 adolescentes para fazer adivinhações? No mínimo zombeteiros, né? Se não maléficos, etc, né? Então tem que tomar certo cuidado. Cuidado com a sua curiosidade, cuidado com o que você pensa para não dar problema, né? Quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com um desejo sincero de instrução e progresso. Claro, você acha que qualquer espírito vai vir a qualquer chamado seu? Não, tem que ter seriedade, tem que ter instrução, tem que ter motivo de progresso, e não uma mera curiosidade, adivinhação, charlatanismo, né? Então, quando é chamado, muitas vezes vem para, de fato, fazer esse intercâmbio que é muito importante para todos nós. Como os espíritos recebem esses pedidos de evocação? Então, eu faço uma evocação para Jesus, ou para Zarabatana, ou para um espírito superior. Como é que eles recebem isso? Jesus recebe uma evocação minha? Zarabatana recebe uma evocação minha? Um familiar meu já falecido recebe uma evocação minha? Um familiar vivo que esteja numa outra cidade, às vezes num leito de hospital, ele recebe uma evocação minha, mesmo estando encarnado na Terra? Os espíritos se apresentam espontaneamente, sem constrangimento, muitas vezes, mesmo sem que eles sejam chamados. Então, toda vez que a gente está bem sintonizado, bem harmonizado, tem espíritos também bons do nosso lado, querendo caminhar conosco, querendo nos ajudar, independente se te chamar ou não. E chamando, a gente está aumentando esse poder de comunicação. Se eu penso e mando uma boa vibração para um espírito de um familiar meu já falecido, mas um sentimento puro, fraterno, ele vai receber isso, vai receber muito bem. Como também para um espírito que esteja encarnado, porque mediunidade é de espírito para espírito, independente se estar encarnado ou não. Então pode ter uma evocação de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado, porque é um processo mediúnico e não um processo carnal. Agora, se eu fizer uma evocação para Zarabatana, ela vai receber isso na hora e vai atender a gente? Ela é muito culpada, como Jesus Cristo é muito mais ainda. Mas ele tem muitos mensageiros, uma falange de amor, de luz, que vai poder nos auxiliar. Mas muitas vezes não diretamente Zarabatana, não diretamente Jesus Cristo. É como se eu quiser falar com o presidente da República, ele vai talvez nos atender, mas através de um assessor, ou através de um secretário, ou através até mesmo de um auxiliar administrativo. Ele não vai negar o atendimento, mas existe uma gradação para isso e todo um processo, porque todos são muito ocupados, independente se nós somos encarnados ou desencarnados.
mas nós vamos ser atendidos. Mas atendidos com desejo sincero, com objetivo sincero, nobre, justo e superior. Eles também dão testemunhos da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens e queixam-se às vezes do esquecimento em que os deixam. Muitas vezes nós rezamos ou só comunicamos quando temos problemas ou quando estamos aflitos ou desesperados. Não precisa disso. Muitas vezes a gente está num momento feliz. Pensa no plano superior, pensa em Zarabatana, nos espíritos superiores. Compartilhe as felicidades e não apenas as tristezas. É isso que todos nós esperamos. E como proceder? Fazer uma evocação sempre em nome de Deus, ao plano superior. Ore, orar, é entrar em contato com o plano superior. Invocação de espíritos conhecidos, santos famosos. São espíritos que habitaram corpos de carnes quando viveram entre nós. Só tem um nome. Eles podem estar encarnados em outros planetas, ou até mesmo aqui, ou desencarnados, mas muitas vezes nós conhecemos um santo, ou temos uma predileção por um santo, né, que é um espírito superior, não custa nada. Eu acho que a forma como você tem, porque alguém da falange dele vai estar nos auxiliando. A igreja aconselha evocá-los em casos de doenças, de aflição e flagelos, né? Os santos e a própria Virgem Maria, aparecendo, fazendo milagres. Deixa o céu para baixar na terra. E os menos elevados não podem? Claro que podem. Não são só os espíritos superiores que podem fazer isso, mas os espíritos não tão superiores podem fazer isso. E não só nós, ainda espíritos em progresso, que nós podemos também nos comunicarmos, independente desse nosso grau evolutivo, moral e espiritual. Agora, quanto mais elevado fica mais fácil, quanto menos elevado fica mais difícil, né? Os céticos não acreditam nas manifestações dos espíritos. É estranho que as crenças estabelecidas sobre a existência e o futuro das almas quererem provar a impossibilidade da existência das manifestações. Se eles não acreditam, a gente um dia vai deparar com pessoas que nós precisamos convencer. Nós não precisamos convencer ninguém, sinceramente. Nós precisamos apenas esclarecer. Dê o evangelho para ele. Dê o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Estude e depois volte a conversar conosco. Quantas palestras espíritas tem boas? Convide um dia para assistir uma palestra nossa do YouTube. Convide um dia para assistir uma palestra pública, que hoje já podem ser presenciais. Quanta coisa boa nós podemos passar e eles refletirem nessa ou em outra vida e um dia estar lá sobre essa parte moral e espiritual, dessa comunicabilidade de evocação com os espíritos, né? Motivos contra as relações com os espíritos, né? Não pode resistir a um exame sério. Aqui tem muita seriedade no espiritismo. A gente tem como comprovar isso religiosamente, espiritualmente e cientificamente. Há um grande interesse por isso, mas a gente não espera mera curiosidade para fazer esse desejo. Receio do esclarecimento que os espíritos poderiam dar dos outros mundos aos homens e das condições para ser feliz ou infeliz nele. A gente tem o esclarecimento e cabe a nós espíritas propagarmos essas informações, esses ensinamentos a todos os espíritos. Então, meus amigos, foram muitas informações nessa primeira e na segunda parte, mas agora chegando a uma conclusão final para entendermos um pouco mais esse tema dessas duas aulas. Repelir as comunicações de além-túmulo, né, a evocação com os mortos, é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, quer pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, quer pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. Então, é óbvio isso. E só não vê quem não quiser. Só não crê quem não quiser crer. Além de nos ajudar a nos melhorarmos, Deus ajuda a criatura através da sua própria criatura. Deus ajuda o espírito através do próprio espírito.
As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação, quando praticada com fim caritativo, com fim de caridade. Todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa de sua queda, os desvarios que os perderam. Quantos espíritos é o que mais a gente escuta quando desencarna? Meu Deus, eu vivi tantos anos e quanto tempo perdido que eu poderia ter feito uma existência moralmente, espiritualmente mais produtiva. Também falam das esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores. Tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda a severidade. Então, para mostrar não Deus vingativo, como está aqui, talvez descrevendo, mas a sua consciência martelando ali de tantos erros, de tanto tempo perdido, de tanto remorso. Quantas vezes a gente tem remorso ao longo da nossa vida, né? Ao ouvi-lo, 2 sentimentos vos acometerão, o da compaixão e do terror. Compaixão por ele, temor vós mesmos, Temor das leis divinas que são justas e implacáveis e que irá ser exercida nessa vida ou em outra vida, porque nós somos espíritos imortais. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços, logo que procures regenerar-se. Esse é o grande consolo. Quando a gente volta de novo, está de braços abertos, como o filho pródigo que voltou à casa do pai. Do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais terei a felicidade e agora a glória de contribuir com a solicitude e o carinho do cirurgião, acompanhando a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Nada mais é que o quê? A alegria de ver curado aquela dor, aquele sofrimento, aquela ferida moral e espiritual que está sendo regenerada, resolvida nessa existência ou em futuras existências. É a alegria da regeneração que os espíritos superiores ficam